Gente, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nós também temos um link para WhatsApp e Telegram. Fique à vontade se quiser participar conosco. Espero que tenhamos um bom estudo. Esse será o estudo número 18 da série Ouvindo a Voz de Deus, Princípios de Saúde. Que Deus nos abençoe a todos. Eu gostaria de convidá-los para mais uma oração. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença, podendo ouvir e aprender da Tua palavra. Esteja conosco, nos ajudando em tudo que fizermos. Nós agradecemos e pedimos que esteja conosco, nos purificando, nos fortalecendo em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, o estudo 18, Ouvindo a Voz de Deus. Relembrando o estudo 17, a palavra domingo não aparece na Bíblia, diz Domingos, o dia do Senhor, né? E sim, primeiro dia da semana. Geralmente, quando a Bíblia existem alguns questionamentos se lá estaria realmente escrito primeiro dia da semana, ou seria o próprio sábado, como já foi levantado em um vídeo, pelo menos na internet, né? Mas, em geral, a Bíblia trata o dia posterior ao descanso, o primeiro dia da semana, com esse nome, primeiro dia da semana, né? E não há nada de especial nele. Constantino trouxe o domingo do paganismo. Aqui existe essa teoria de que Constantino teria tentado incutir alguns costumes dos pagãos no cristianismo, né? Existe a teoria de que ele teria tentado minar o paganismo através disso, mas de qualquer forma, o que nós temos é que houve uma manutenção, houve uma mudança gradual e uma manutenção do domingo em substituição ao dia de sábado, né? E isso é o que nós não aceitamos. O decreto de Constantino, data de 7 de março de 321. Então, pelo menos a partir dessa data, nós temos alguma segurança histórica, possivelmente, quanto à manutenção do domingo como dia de guarda, né? Substituindo o sábado, que era o dia de descanso, e para nós continua sendo. Princípios de saúde. Estudo número 18. O mundo hoje conhece os benefícios dos conselhos bíblicos. A alimentação natural é saudável, a gordura animal eleva o colesterol e agrava os problemas cardíacos. O álcool, as drogas e o fumo são maléficos à saúde, embora drogas e fumo não sejam mencionados na Bíblia. A eles se aplica o mesmo princípio relacionado ao álcool. O fumo é responsável por 90% dos cânceres de pulmão, 85% das mortes causadas por bronquite ou enfisema, 45% das mortes por doenças coronárias, 40% das bronquites crônicas, 45% das mortes por infarto. Pelo menos na data da pesquisa. Isso significa que cada 10 pessoas que têm câncer de pulmão, 9 por causa do cigarro. A cada 100 pessoas que têm bronquite ou enfisema, 85%, 85, né? Cada 100 pessoas, 85 por causa do cigarro. Aqui nos três abaixo é basicamente assim. Vamos dizer assim, a cada duas pessoas, cada duas pessoas que têm morte por doença coronariana e morte por infarto, quase nessa proporção. A cada duas pessoas que morrem por doença coronariana ou por infarto, uma é por causa de cigarro. E das bronquites crônicas, a cada 5 pessoas que têm bronquite crônica, 2 têm bronquite por causa do cigarro. Cada 5 que têm bronquites crônicas, 2 por causa do fumo. Então você vê aí que é algo que prejudica de uma forma muito grande o nosso organismo. O álcool é responsável por mais de 60 doenças diferentes, mortes e doenças também causadas pelo cigarro, acidentes de trânsito em sua maioria, destruição de famílias. Os 8 remédios de Deus: água pura, ar puro, exercício físico, descanso adequado, luz solar, alimentação saudável, temperança, o domínio próprio, né, o cuidar daquilo que vai se abster, evitar ao máximo aquilo que prejudica e usar com moderação, com cautela, aquilo que nos beneficia.
e confiança em Deus. Fidelidade, a fé, a confiança em Deus também são elementos muito importantes. Bom, aqui nós podemos dizer o seguinte, né? Todos aqueles que têm a oportunidade de experimentar todos esses remédios de Deus, toda essa condição, eles experimentam uma qualidade de vida melhor e uma vida mais longa. Não basta apenas viver mais, né? Isso nos ajuda não só a viver mais, como também a viver melhor. Isso é extremamente importante, né? Viver mais e viver melhor, com uma qualidade melhor, né? Melhorar nosso sistema imunológico, melhorar a disposição do nosso corpo, da nossa mente. Tudo isso é importante. Então, uma pergunta que, mas será que Deus se importa com isso, né? Ou será que tanto faz o que nós fazemos, né? Deus criou o ser humano para ele viver do jeito que quer e se destruir, né? Será que é isso? Será que é dessa forma que Deus idealizou o ser humano? A mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Apocalipse 14, 7. Nós vamos ler Apocalipse 14, 7. Nos diz, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, como nós tememos a Deus e como nós damos glória a Deus? Será que é só tendo medo de Deus e falando a palavra glória? Ou será que é tendo respeito por tudo que Deus criou, inclusive nós mesmos, né? E através de uma vida de testemunho, um testemunho vivo do poder de Deus na nossa vida, poder da prevenção através de uma boa alimentação, de bons hábitos de vida. E entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber. 1 Coríntios 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Verso 32. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, o agradar no sentido de salvação, não de ser político e fazer tudo errado e de acordo com a vontade de cada um, não, mas de fazer tudo conforme a vontade de Deus, ser um bom testemunho para as pessoas. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Vamos lá em Gênesis, capítulo 1, versos 29 e 30. Eu acredito que esteja aqui, né? Mas é sempre bom, sempre que possível, né? Darmos uma olhadinha no contexto. Vamos ver. O verso 28 diz assim: Deus cria, verso 27, né? Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dá semente. Servosão para mantimento. E para todos os animais da terra, para todas as aves do céu e para todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Então Deus estabeleceu a alimentação adequada para o ser humano e para os animais desde o momento em que eles foram criados. Deus estabelece a alimentação adequada, não é? Quando questionados a respeito da carta de Desquite, Jesus disse: foi dado por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não foi assim. Ou seja, se nós queremos olhar a vontade de Deus para o ser humano,
Nós olhamos para o princípio na Bíblia e vemos qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o ser humano se alimentasse com aquilo que ele estabeleceu para alimento, que são os alimentos de origem vegetal. Aqui nós já lemos, né? Então, o ser humano deveria ter uma alimentação natural, uma alimentação da melhor forma possível. Quanto tempo viviam os primeiros indivíduos após o pecado? Gênesis 5, versos 5, 8 e verso 27. Verso 5. Foram todos os dias de Adão, que Adão viveu 930 anos e morreu. Verso 8. Foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. E verso 27. Foram todos os dias de Matusalém, 969 anos e morreu. Então você vê que existem questionamentos, para mim, sem nenhum embasamento, de que esses não seriam dados reais, seriam uma forma diferente de cálculo. Não existe base alguma que sustente essa afirmativa. Ou seja, eles viviam bastante, eles ainda estavam no começo ali, né? A estrutura corporal ainda era a estrutura conforme Deus havia instituído. Deus retira a árvore da vida para que eles não vivam eternamente, mas aí nós percebemos que no início, a própria estrutura em que Deus criou o corpo do ser humano permitia, mesmo sem a árvore da vida, e portanto, a célula sendo aos poucos se deteriorando, se prejudicando, eles ainda tinham uma autonomia de vida de mais de 900 anos, mesmo sem a árvore da vida, não é? Então nós vemos aí que Deus criou o corpo do ser humano com uma capacidade enorme e que, conforme nós lemos na Bíblia, o corpo do ser humano e dos outros seres foi decaindo, foi se deteriorando, né? A capacidade foi decaindo, foi piorando, principalmente em virtude do estilo de vida, né? Estilo de vida, a destruição do ambiente em que vivemos. Adão viveu 930 anos, Sete 912, Matusalém 969 anos. A obediência à lei de Deus e às leis de saúde produz longevidade e qualidade de vida. Algumas pesquisas têm mostrado aí que pessoas que têm um estilo de vida mais natural, mais regrado, elas tendem a viver mais e a viver com maior qualidade de vida. Que Deus nos abençoe, que nós possamos alcançar cada vez mais esse estilo de vida que Deus estabeleceu, que é um regime, é um estilo simples, né? Mas que exige uma disciplina muito grande, uma disciplina física e mental, para que nós não sejamos tragados aí por essa correria do dia a dia. Quando Deus permitiu ao homem o uso de alimentação cárnea, vamos ler lá, Gênesis 9, 3 e 4. Tudo que se move e vive será para vosso mantimento, assim como dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. A carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Interessante que antes disso, Deus já havia instituído os animais puros e os animais impuros. Então, quando ele fala toda a carne, existe aqui que é bastante coerente, que o entendimento de que a expressão tudo que se move estava se referindo a todos os animais puros, né? Mas ainda que tivesse sido incluído os animais impuros, o que não faria nenhum sentido, Deus dizer para eles que eram animais impuros e dizer que ainda assim eles poderiam comer, mas ainda que fosse instituído assim, posteriormente a degradação sofrida nos organismos, inclusive do próprio humano, ser humano, Deus vai e restringe isso, né, aos alimentos puros, né, lá em Levítico 11, inclusive ele coloca lá características físicas do animal, né, remoer, ter unhas fendidas, peixes com escama e barbatana. Então ele coloca, olha, os animais que vocês poderão comer serão com tais e tais características. Ou seja, ele estabelece o que é apropriado, ainda que seja em regime de adaptação, porque esse não era o plano original de Deus, mas ele permite isso. Mas é interessante notar que mesmo que se admita que aqui em Gênesis 9:3 o todo, que é o que eu não acredito, pelo contexto de separação anterior de carnes puras e imundas, e o princípio bíblico era que as carnes imundas não eram apropriadas nem para
via de regra, nem para sacrifício nem para alimento. Mas mesmo que eu considerasse aqui, nesse momento, que Deus tenha liberado todos os animais, posteriormente ele restringe, ou seja, nós teríamos um padrão aí, de qualquer forma. Deus cria o ser humano para se alimentar, tanto o ser humano como os animais, para se alimentar de alimento de origem vegetal. Em virtude do decaimento do ser humano, da dureza do coração humano e de uma série de fatores aí que cabem a Deus, Deus vai e libera a carne. E posteriormente ele vai fazendo o quê? Ele vai moldando essa liberação, né? Estabelecendo quais são os alimentos puros, os alimentos impuros. E aí, diante disso, a nossa pergunta: seria adequado o uso da carne hoje, qualquer carne, considerando que em a grande, imensa maioria dos casos, a forma como os animais são cuidados, a quantidade de hormônios que eles tomam, a contaminação que isso pode causar, a contaminação da carne em geral, ela seria um alimento adequado para o nosso uso? Né? Então esse é o grande ponto que o cristão deve se perguntar. Não adianta o cristão ir lá para pegar uma parte na Bíblia há milênios de distância nossa e querer justificar o uso da carne nos dias de hoje, considerando a carne com a má qualidade, no sentido de prejuízo ao nosso organismo que ela traz, e da degradação física, da deterioração física do ser humano. Então não adianta pegar o que acontecia lá no passado e querer usar como justificativa para usar um alimento hoje que sabidamente, em muitos casos, está cheio de hormônio, está cheio de contaminação, pode causar em nós doença, né? Muitos dos alimentos, não são poucos alimentos, principalmente os embutidos, eles são feitos para viciar, né? Realçador de sabor e etc. Então, nós temos aí um grande problema. E Deus permite a alimentação carne após o dilúvio, né? E Noé sabia a diferença entre animais limpos e imundos, conforme Gênesis 7, verso 2, que nos diz: de todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, macho e fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, macho e sua fêmea. Consequentemente, no fim do dilúvio, é basicamente improvável pensar que qualquer pessoa comeria algum animal imundo, sabendo que eles ali, considerando que eles não tenham se procriado ali na arca, e que ainda que tivesse, seria quase que condenar à extinção esses animais se fosse comer um deles, né? Mas o interessante é que mesmo que seja considerado, posteriormente Deus limita o uso dos animais que poderiam ser comidos, né? E não só limita, como estabelece uma série de recursos, né? A forma de cortar, que não poderia se utilizar sangue, não poderia se utilizar animal despedaçado, de repente por um outro animal e etc. Né? Deus estabelece uma série de fatores que nos mostram o quanto ele estava efetivamente preocupado, está preocupado com a nossa saúde. Deus pediu para fazer diferença entre o animal limpo, entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Levítico, capítulo 11, verso 47. Para que possais distinguir entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os que não se podem comer. Verso 46 diz: esta é a lei referente aos animais, às aves e a todos os seres viventes que se movem nas águas e de todos que se arrastam sobre a terra. No verso 45, por que ele deu essa lei? Eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para ser vosso Deus. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. No verso 44, eu sou o Senhor vosso Deus, consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra. E veja que a contaminação, ele não está se referindo ao aspecto apenas de a forma como eles viviam, não. Ele coloca a característica física. Né? Se você olhar lá a partir do verso 1,
de Levítico 11 vai dizer: disse o Senhor a Moisés e a Arão: dizei aos filhos de Israel, são esses os animais que podereis comer, dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, podereis comer tudo que tem unhas fendidas, o casco dividido e que rumina. Dentre, porém, os que ruminam e têm unha fendida, não comereis. Camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo, e assim sucessivamente. Ele vai colocando características físicas. Quando ele fala a respeito dos peixes, né? Verso 9. Esses são os que podereis comer de todos os animais que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas tudo que não tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas, esses serão abomináveis para vós. Verso 13. Dentre as aves, a essas abominareis, não se comerão, serão abomináveis. Aí ele coloca uma lista. No verso 20, todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós abominação. E assim sucessivamente. Ou seja, ele coloca, olha, eu vou permitir comer e isso eu não vou permitir comer. Isso é embasamento suficiente para nós percebermos que Deus quer que nós separemos o que é próprio para consumo e o que não é próprio para consumo, né? Então, basta você pensar, o que eu vou comer? Vai me nutrir? Vai trazer uma nutrição adequada para mim? Vai me trazer saúde? Vai me trazer vitalidade? Vai manter o meu corpo? Vai me permitir fazer minhas atividades? Vai me manter com qualidade de vida sem aumentar os riscos de doenças e sem prejudicar a qualidade da minha vida? Então isso é um princípio claro, não é? Então eu particularmente acho extremamente absurdo que as pessoas digam: eu vou comer isso porque não tem proibição na Bíblia, sendo que o princípio foi claramente dado lá, né? Eu vou beber bebida alcoólica, que independente da quantidade, basicamente, dificilmente você vai encontrar uma quantidade segura de bebida com alto teor alcoólico que seja isenta de risco de vício. Então você vai se viciar, a chance de se viciar nesse tipo de bebida é muito grande, né? E não só isso, tudo aquilo que seja chamado de alimento, mas que não fornece uma boa estrutura para o nosso corpo, não deveria nem sequer ser considerado por nós como alimentos. É que nós somos teimosos, infelizmente, mas devemos lutar contra isso. Quando você luta contra isso é uma coisa, quando você faz por rebeldia é outra bem diferente. Deus pediu para fazer diferença entre animais imundos e limpos. Não, ele não pediu, na verdade, né? Ele ordenou, ele determinou que se fizesse diferença. E ele estabeleceu quais seriam próprios para consumo e quais não seriam. E hoje, quando nós vemos o que é colocado para nós como alimento, nós devemos nos fazer as mesmas perguntas. O animal deve, vamos lá, todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina, entre os animais esses comereis. De todos os animais que há nas águas comereis, de tudo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios esses comereis, conforme nós lemos, não é? O animal deve remoer e ter os cascos divididos em dois. Dos rios e mares, usar apenas os que têm escamas e barbatanas. O que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Provérbios 20, verso 1. Aqui vai ter, né? O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Aqui existe um questionamento, né, se o vinho seria a bebida com alto teor alcoólico. Seria impensável imaginar Deus com todos esses cuidados com seus filhos e permitir que os seres humanos lá fabricassem um vinho de alto teor alcoólico e que uma pequena dose fosse viciante e incentivar esse tipo de bebida, né? Então, todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Todo aquele que sabe que ele é altamente viciante e se utiliza também, basta por dedução lógica, você percebe que também não é sábio. Então, não é só aquele que é vencido, mas aquele que sabe que pode se utilizar de uma versão mais saudável e se utiliza de uma versão menos saudável, perigosa, mais tendente a viciar, também não é sábio. Provérbios 23, de 30 a 35. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada,
Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Inclusive, Paulo, quando ele fala sobre os cuidados em relação aos líderes da igreja, né? À medida que ele vai colocando mais responsabilidade sobre a pessoa, mais ele cuida em relação ao vinho, né? Então, em relação a determinada função, ele fala, não dado a muito vinho, em relação a uma outra função cuja responsabilidade seria maior, ele fala não dado ao vinho, ou seja, tanto cuidado, ou seja, para que a pessoa tivesse o máximo de cuidado com a saúde, e não só com a saúde, mas com o testemunho dela diante das outras pessoas, com manter a mente lúcida para lidar com as questões do dia a dia e assim sucessivamente, né? Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Então ele está falando, olha, muito cuidado com a bebida, com perder a sua lucidez ao usar a bebida. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Então, e aí ele fala, né, infelizmente o alcoolismo hoje é visto por muitos de forma até irônica, como uma brincadeira, né, sendo que é algo muito sério, né? A ideia de ver uma pessoa com a sua lucidez diminuída, prejudicada, com a sua capacidade, os seus sentidos, só isso é suficiente para a pessoa perceber que ela deve evitar isso. Mas na verdade são feitas músicas, piadas, etc. Até, né? é, o mundo tem incentivado isso e colocado isso como uma coisa comum, que não tem problema, né? É até legal de vez em quando, para alguns, né? A sensação de estar um pouquinho alcoolizado. Então isso nas séries, muitas vezes, isso é transmitido como algo bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente alimenta o nosso corpo e a nossa mente. O que nós estamos nos incentivando a fazer, incentivando nossos filhos, filhas, as pessoas ao nosso redor. Então, Deus não permite o uso de bebidas alcoólicas com alto teor alcoólico e ele permite o uso moderado daquilo que ele estabeleceu. Então, por exemplo, você pode tomar um suco de uva, né, como natural, por exemplo, você pode perfeitamente, mas mesmo o suco de uva, né, dependendo do tempo que ele tiver sido armazenado, você deve ter cuidado, não é? Quando ele fala da questão do ser vencido, né, na verdade ele não dá a impressão de que ele não permita, mas que ele fala, cuidado quando você for tomar esse tipo de... Né, mas evidentemente ele não está se referindo aqui a um conhaque, a uma vodka, a algo com alto teor alcoólico, ou mesmo com vinho de alto teor alcoólico. Ele está falando daquilo que você pode produzir naturalmente e utilizar com cautela, com moderação. Se você tem algo cuja tendência é viciar, independente da quantidade que você tome, e que pode te prejudicar, então isso realmente a Bíblia não permite. Por princípio, comparando os textos, efetivamente a Bíblia não vai permitir o uso de bebidas alcoólicas, né? A bebidas com alto teor alcoólico, além de não ser algo, algo antinatural, é algo extremamente prejudicial ao nosso organismo. Existe um vídeo, né, inclusive em que o Dr. Rodrigo Silva, ele esclarece a questão do que era o vinho, né? A questão do vinho que Jesus teria feito teria sido um vinho mais suave, inclusive, do que o vinho comum, que os vinhos mais suaves eram vistos até com olhos melhores pelas pessoas, né? Com maior qualidade. Então, veja uma inversão de valores que nós temos, né? Nós temos que aquilo que prejudica mais o nosso organismo, aquilo que vicia mais é o que mais é utilizado, né? Por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Né? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Né? Vamos ler aqui. Verso 15. Não, no capítulo 6, verso 15 de 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 6, 15 em diante. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os membros de meretriz?
não por certo. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faça um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, você pensa, se é aquilo que vai, se ele está, o princípio que ele está colocando aqui, que é aquilo que eu faço que prejudica o meu corpo, eu devo evitar, e eu sei que a bebida alcoólica, que má alimentação prejudica o meu corpo. Então, quer dizer, será que o meu corpo só é santuário do Espírito Santo para fugir da prostituição? Quer dizer, se eu fugir da prostituição, eu posso destruir meu corpo com má alimentação, com ar poluído, comendo o que eu quiser, bebendo o que eu quiser e estragando meu corpo? É evidente que não, isso é um princípio que nós vemos desde lá do começo e que vai passando, né? A questão de Deus, quando Deus fala, olha, se você fizer assim, conforme eu estou dizendo, as doenças do Egito não vão cair sobre vós. Ele está preocupado com o nosso corpo. Então, é evidente que Deus sempre se preocupou com a nossa saúde e, portanto, se você agir, e se eu agir, se nós agimos em rebeldia, nós estamos pecando. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Inclusive, existe um verso de Tiago, né, que fala, né, saber o bem e não praticar é pecado. Amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, a tua vida, né? Terceira carta de João, verso 2. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então ele está falando, olha, vocês não vão precisar de milagre o tempo inteiro se vocês tiverem uma vida preventivamente cuidadosa, né? Uma vida de cuidados preventivos. Se vocês se prevenirem, se vocês tiverem o cuidado de eliminar de forma adequada os detritos, se vocês tiverem cuidado de não tocar em coisas imundas, se vocês tiverem cuidado em isolar os doentes com perigo de contágio, vocês não vão vivenciar, se vocês comerem as coisas que eu falo da forma adequada, se vocês descansarem semanalmente, anualmente, deixarem a terra ter o seu momento de descanso, fizer um regime de rodízio e descanso na terra, vocês vão ter alimentos com mais qualidade, vocês vão ter uma vida com mais qualidade, é isso que Deus está dizendo, claramente lá. E aqueles que simplesmente abandonam as escrituras hebraicas, né, o Taná, né, a lei, os escritos, a lei, os profetas e os escritos, que chamado de Antigo Testamento, então aí as pessoas acabam tendo uma visão distorcida, dizendo que nós só precisamos das 7 leis de Noé, nós só precisamos dos 4 mandamentos de Atos 15, como se o ser humano daquela época fosse diferente do ser humano de hoje e não pudesse ficar doente em virtude de uma doença infecto-contagiosa, em virtude de maus hábitos, em virtude de mau uso, desvio de detritos, etc. Né? O que não faz sentido. Quando a gente olha lá e a gente compara hoje, nós vemos que são conselhos que são perfeitamente válidos para todos os momentos. Então, o que Deus deseja para cada um de seus filhos? Que tenhamos saúde e que nenhuma enfermidade venha sobre nós. Então, a Bíblia ela fala dos dois aspectos de saúde, né? Ausência de doença e qualidade de vida como aspecto de saúde. Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Ou que conhecia, né, e que de repente não veio a praticar, mas ainda Deus sempre nos dá oportunidade, né? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, no momento da ignorância é uma coisa. Agora, no momento que você sabe, você está sendo notificado a se arrepender. Ou seja, no momento que você sabe, não tem motivo para que não mude de vida, para que não lute contra isso. Então é isso que nós temos que levar em conta.
Deus perdoa sim, desde que haja o arrependimento. E o arrependimento envolve confissão do pecado ou dos pecados e busca de mudança de vida. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 4, verso 17. Olha o que ele diz aqui no verso 13 em diante. No capítulo 4, 13 em diante. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, deverias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Vós vos jactais das vossas presunções. Ora, toda jactância tal como esta é maligna. Então, o que ele está. Quando ele diz toda jactância como essa é maligna, é o quê? Tudo que eu faço sem levar em conta a vontade de Deus é maligno. E se eu determino para mim mesmo o que eu quero fazer, independente da minha saúde, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Então, é uma jactância maligna, porque é isso que Deus quer? Deus quer que eu destrua voluntariamente o meu corpo? É evidente que não. Então ele fala, toda jactância tal como esta, e se eu dizer que eu vou para tal e tal lugar sem buscar a vontade de Deus é um erro, imagine eu comer e beber o que eu quiser sem me preocupar com o que vai acontecer com o meu corpo. E aí ele fala, aquele pois que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. E quando ele fala de fé e obras do capítulo 2, né, no verso. Vamos ler aqui. No verso 18 em diante. 17 em diante. Assim também. Olha, eu vou pedir desculpa. Vou ler a partir do 14, que esse texto é muito importante dentro do contexto que nós estamos dizendo. Meus irmãos, que proveito há se alguém. Capítulo 2, verso 14 de Tiago. Que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Qual é o proveito disso? Pode essa fé salvá-lo se o irmão e a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aguentai, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Aí ele pergunta, ele fala, então mostra a tua fé sem as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que há um só Deus? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Mas quer saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Então, vamos fazer um paralelo. Se alguém vem e pede e precisa de alimento, e eu simplesmente vou dizer que vou orar por ele, isso é inútil. E para mim, se eu sei que algo prejudica a minha saúde, eu falo, vou orar para melhorar, mas eu continuo usando aquilo que eu sei que me prejudica. Ou alguém que eu conheço que tem isso e eu não alerto sobre isso. Então é uma fé inútil, porque é uma fé que não produz boas obras, é uma fé que não produz algo edificante na minha vida, que venha me dar uma qualidade de vida melhor. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Recapitulação. A Bíblia fala de animais puros, limpos e animais imundos. E isso, deixo bem claro, ela não fala em relação a hábito. Porque o animal criado em tal circunstância, não. Ela dá características físicas, ou seja, Deus está dizendo para nós, a estrutura do animal é que eu estou usando para determinar se ele é limpo ou imundo, e essa estrutura não mudou. Então não há por que nós considerarmos que um animal que era imundo naquela época seja limpo hoje. Pelo contrário, um animal limpo naquela época pode, em virtude de outros fatores, ser impróprio para consumo hoje. Não é? Porque é a estrutura. A estrutura do animal, se ela for contrária ao que Deus diz, ela é proibida. Mas se for dentro daquilo que Deus permitiu, ainda assim, se esse animal com uma boa estrutura estiver sendo mal preparado, ele também é ruim para o consumo. O animal limpo, rumine, tem o casco dividido em dois, o uso da carne foi tolerado após o dilúvio. Dos rios e mares podemos usar somente o que tem escamas e barbatanas. Não faz parte do estilo de vida cristão usar bebidas alcoólicas, nunca fez, tá? Se você olhar na Bíblia, todas as vezes que alguém é vencido pela bebida, sempre vai ocorrer algo triste associado àquilo.
Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E, obviamente, ele não só é o templo do Espírito Santo em relação à prostituição, mas ele é o templo do Espírito Santo para tudo, né? Ou será que alguém imaginaria assim, eu não posso me prostituir, mas em relação às outras coisas eu posso fazer o que quiser e eu continuarei destruindo o meu corpo e continuar a ser templo do Espírito Santo. Por isso mesmo, o ideal é que voltemos ao regime alimentar original prescrito por Deus no Éden. Esse é e sempre vai ser o ideal, né? Então, evitar ao máximo o uso de alimento carne, o uso de embutidos, né, deveria ser banido, né? Infelizmente nós não temos isso como prática, deveríamos ter, devemos ter, né? Tudo aquilo que é antinatural, tudo aquilo que é produzido com restos de animais e coisas do tipo. Então é melhor você buscar uma alimentação mais saudável, nós buscarmos alimentação mais saudável e uma vida mais saudável, né? Dormir a quantidade necessária, sempre que possível, se utilizar da luz solar, o ar puro sempre que possível, a água pura, nós temos condições de buscar a água de melhor qualidade, nós devemos buscar isso. Tudo isso são soluções simples e que vão evitar doença, sofrimento em hospital e um gasto muito alto, muitas vezes, com remédio e tratamentos, etc. Né? Compromisso de fé. Reconheço que meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu reconheço isso, e para todos os aspectos. Desejo fazer a minha parte para ter mais saúde, espero em Deus que me dê força, e não só a mim, mas a toda a minha família e todos que eu puderem ajudar. Quero, a partir de hoje, me alimentar de acordo com o ensino bíblico, espero que esse seja o seu e o meu desejo de buscar cada vez mais melhorar a nossa alimentação. Próximo estudo. Profetas são porta-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias, inclusive, em todos os momentos, mas inclusive nos últimos dias. Que Deus os abençoe. Espero que tenha sido útil mais esse momento de aprendizado. Que Deus esteja sempre conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos dando reflexão a cada momento que nós lemos a Bíblia para entendermos a vontade de Deus para nós. Né? Não faria nenhum sentido Deus nos criar para que ficássemos aí jogados ao bel prazer, sofrendo com os nossos maus hábitos. Né? Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um privilégio de aprender da Tua Palavra, que possamos ser luz, que possamos viver com saúde da melhor forma possível. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, tudo aquilo que fizemos e que fizemos e que venhamos a fazer no prejuízo da nossa saúde, que o Senhor nos ajude a mudar, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos, seja com aqueles que estão doentes também, auxiliando-os conforme a Tua vontade, meu Deus, tanto na doença física, mental, espiritual. Nós imploramos hoje para sempre. Amém. Estejam todos com a paz de Deus, graça e paz. Maranata, o Senhor logo vem. Uma feliz semana.